Olá! Neste encontro vamos discutir o tema comunicação e linguagem. Bom, quando nós consideramos o público-alvo, que são estudantes do 5º ano do ensino fundamental, nós professores devemos ter em mente que esses estudantes têm um conhecimento ainda muito intuitivo, muito espontâneo acerca da sua língua materna. Então, aulas que giram em torno desse tema, comunicação e linguagem, devem ter o objetivo de fazer com que o aluno se familiarize com a natureza do texto, se aproxime, entre em contato com a ideia da textualidade. E entenda que a textualidade, a produção textual e a interpretação textual consistem em processos. O que isso significa? Compreender o texto como processo é fundamental para esses estudantes. A partir do momento que se entende o texto como processo, se passa a enxergar que faz parte da constituição do texto não apenas a gramática, as normas e as convenções de combinação das palavras. Também fazem parte do texto diversos outros elementos, como contexto, leitor, situacionalidade, intenção, propósito comunicativo. Então, aulas em torno deste tema devem, então, ter o objetivo específico de fazer o aluno identificar que o texto se constitui à maneira de um processo. Considerando isso, nós temos pelo menos 3 objetivos principais que devem orientar o nosso trabalho em sala de aula quando da abordagem desse tema. O primeiro objetivo é fazer com que o aluno compreenda o conceito de código e as suas variedades. Código, como vocês bem sabem, é um conjunto de sinais que nós utilizamos para estabelecer qualquer relação de comunicação. A partir disso, nós temos a ideia de que os códigos são constituídos a partir de sinais. Portanto, nós temos uma variedade de sinais. A palavra é um dos sinais que nós utilizamos para a comunicação, mas há outros, por exemplo, gestos faciais, movimentos corporais, imagens, cores. Todos esses elementos funcionam como sinais, que constituem códigos de comunicação. O nosso segundo objetivo, a partir do momento que o aluno já compreendeu a ideia do que é código e do que é sinal, é fazê-lo compreender, então, o que significa linguagem. Linguagem é qualquer tipo de comunicação realizada. A linguagem faz uso de determinados sinais e códigos. Portanto, ela tem uma diversidade. Que diversidade é essa? Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O aluno, portanto, deve saber identificar, a partir do momento que ele compreende o que é linguagem, enquanto comunicação, que existe a linguagem verbal, tendo como sinal principal para o estabelecimento da comunicação a palavra, mas nós também temos a linguagem não verbal, que se utiliza de outros sinais e de outros sistemas de códigos. Por exemplo, numa situação como essa em que eu estou conversando com vocês, nós temos aqui uma linguagem do tipo mista. Há a linguagem verbal, que são as palavras que eu estou aqui enunciando, e também há outros tipos de sinais de comunicação, imagens, cores e gestos. Tendo o aluno compreendido o que é código e as suas variedades, e tendo ele também compreendido o que é linguagem e a sua diversidade, nós passamos então para o terceiro objetivo que deve orientar as nossas atividades em sala de aula, que é levar o aluno a conhecer e a diferenciar as 2 modalidades que existem na sua língua materna. Essas 2 modalidades são a oralidade e a escrita. A ideia é fazer com que o aluno consiga entender que há movimentação de linguagem tanto no texto oral quanto no texto escrito, e que a diferença entre a oralidade e a escrita vai depender das características que particularizam cada modalidade e, especialmente, do contexto em que essas 2 modalidades de linguagem são articuladas. A partir daí, o aluno vai estabelecer os seus primeiros passos rumo à direção de compreender a relação entre a variedade da língua, com relação à oralidade e à escrita, e os contextos em que essas 2 modalidades são exigidas. A ideia, portanto, é fazer o aluno diferenciar as características de um texto oral e as características de um texto escrito, como, por exemplo, o grau de formalidade. Considerando o que nós discutimos aqui, eu deixo como sugestão a leitura
de um livro da professora e pesquisadora Magda Soares, chamado Letramento, um tema em 3 gêneros.